aí, galera? Estamos aqui de volta ao canal. Pode ter certeza que vai ter bastante vídeo. Um vídeo por semana. Bom E de demais. diversos temas, né? A gente já voltou aqui pra contar um pouquinho de como foi o processo do namoro, noivado e casamento. A gente já fez um vídeo, né, amor? Falando um pouco sobre a nossa história, como a gente começou a namorar. Mas agora a gente vai contar pra vocês como a gente deu esse passo, noivamos e hoje já estamos Casados. Quer começar, amor? Conta aí pra eles. Casamento é bom demais, viu? O processo é longo, é árduo, mas sempre valerá a pena. Então, né, a gente começa aí com uma história que a gente já contou um pouquinho pra vocês. Inclusive, se você não assistiu, acompanhe nos vídeos anteriores. Mas esse processo, gente, ele é muito interessante porque eu costumo falar que foi uma definição, uma escolha que a gente teve que tomar mediante as circunstâncias que nós estávamos vivendo, né? A gente já tinha quase 2 anos de namoro, correto? Isso foi mais ou menos em julho de 2022. A média, assim, quando a gente começou a realmente ter esse papo, né? Exatamente. Então já era um namoro que já tinha algum tempo, a gente já se conhecia bastante, já tínhamos conversado muito a respeito de planos futuros. Quando surge uma viagem, né? Uma hipótese de uma viagem. E a viagem não era para qualquer lugar não, gente. Era para viajar para Israel. Terra Santa. E aí, o que aconteceu? Júlia, Deus abriu as portas e ela foi presenteada com essa viagem, com uma passagem para essa viagem. E aí, eu não estava disposto ainda a arcar com todo o custo, né? Com toda a despesa dessa viagem. Então, eu não ia para a viagem. Só que eu comecei a colocar diante de Deus. Senhor, vai ser a primeira vez que Júlia, até então minha namorada, né? Estava se programando para fazer a primeira viagem internacional dela. Como é que eu não vou acompanhá-la? Eu já tinha ido para Israel algumas vezes, só que eu sabia que essa viagem, se eu fosse com ela, seria totalmente diferente. Iria marcar a minha vida, iria marcar a vida dela. Comecei a colocar em oração e Deus, ele moveu muito meu coração para tomar passos, tomar decisões. Porque quando a gente coloca diante de Deus, Deus também espera de nós atitudes. Exatamente. Não adianta a gente apenas orar, né? Colocar diante de Deus e não tomar nenhuma atitude, não tomar alguns posicionamentos que são importantes. Então eu tive uma escolha naquele momento, não. Vamos se programar, vou surpreendê-la e vou pedir essa mulher em casamento. Pois é. E como é que funcionou, né? Todo mundo pergunta, mas ele pediu você em casamento sem falar nada? Gente, Não. todo mundo conversa antes de Exatamente. casar. Claro que ele não me contou que ia me pedir em casamento, mas era uma pauta no nosso namoro. E um namoro cristão, ele tem uma finalidade. Casamento. Exato. Não é pra você viver namorando. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que uma família seja construída. Então, em meados ali de julho, a gente começou a conversar sobre casamento, pensar sobre datas. A gente sabia que a gente queria casar no ano de 2023, só que o nosso planejamento humano, era que fosse ali entre março, abril, mais ou menos. Só que aí, como o João falou, surgiu essa viagem que aconteceria em fevereiro. Isso é importante. Essa viagem aconteceria em fevereiro de 2023. E aí a gente estava conversando, João deu esse passo de fé, conseguiu também ir pra viagem. Aí a gente olhou um pra cara do outro assim, vamos casar logo. Vamos casar, poxa, já Vamos vou casar logo e aí a gente aproveita a viagem como lua de mel. E assim, gente, não foi uma atitude irresponsável, porque a gente já tava querendo casar entre março e abril. Exato. Que era perto já, né? Porque normalmente a minha indicação é preparem o seu casamento um ano antes. Então a gente teve menos tempo, porque isso já era em julho, em agosto. E aí em agosto a gente falou, tá bom, vamos casar. Vamos casar antes, a gente já aproveita essa viagem como lua de mel, né? Porque a gente não sabia quando a gente ia conseguir fazer outra viagem desse nível. E a gente tava muito feliz. E aí a gente conversou, então ficou certo da gente casar. A gente começou a olhar as datas pra casarmos em janeiro. E aí foi aquele processo de comunicar aos meus pais. Eu tenho 21 anos, gente. Então, na época, eu tinha 20 Então, eu sou nova, mas a gente tinha uma convicção dentro do nosso coração. E todo mundo me pergunta, quando eu sei o tempo certo de casar? Primeira coisa, se você tem paz no seu coração e no seu relacionamento. Segunda coisa, como é que tá o cenário? As coisas estão cooperando? Claro que a gente tem dificuldades, tá, gente? Claro que no caminho a gente vai encontrar dificuldades. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo estava fluindo, não foi, amor? Exato. Só que tinha essa questão, como falar com os meus pais? Exatamente. E foi algo bem interessante, né, essa parte, porque isso também fala muito da honra.
é o princípio da honra. Nós entendemos que a palavra nos ensina que devemos honrar pai e mãe. E o casamento, gente, ele é a coisa mais linda. Assim, no coração de Deus existe esse propósito de termos uma família, de gerarmos uma descendência. Então, como não ter os nossos pais nesse momento tão importante para nos abençoar? Então, eu lembro que eu sentei com meus pais, comuniquei primeiramente a eles. Nós tivemos a ideia, juntamente com a minha esposa, de reunirmos também com os pais de Júlia, para um jantar onde nós estaríamos comunicando e dessa forma teríamos, né, a bênção dos nossos pais. Foi um momento muito único, muito importante. Oramos. E temos colhido frutos, né? Quando você honra os seus pais, você escolhe frutos. Amém? Então eu quero deixar esse ensinamento aí, porque durante esse processo, essa parte fala muito daquilo que nós temos vivido hoje como colheita. Ora, quem semeia, quem planta, colherá. E quando você planta segundo a luz da palavra, você colhe as bênçãos de Deus. Então esse momento foi muito importante, está marcado e guardado em nossos corações e com certeza eu falo para vocês, vale a pena ter a participação, a bênção dos pais nesse momento. Exatamente. Dos pais, dos pastores também, como no nosso caso, os nossos pastores são os meus sogros, os pais de João. Também eles acompanharam todo o processo. Não é fazer nada correndo, gente. Tem muitos casais cristãos que eles casam para fazer sexo. E não é. Um erro muito grande. É um erro enorme. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? Falando casamento sobre só se resumisse a... Pois é, não é bem assim. Pois é. Enfim, tivemos esse jantar. Foi um pouco difícil dos meus pais começarem a aceitar, assim, né? Meu Deus, a minha filha vai sair de casa. Mas tudo deu certo, gente. Eu busquei muito ao Senhor e tudo deu certo. A gente orou, foi uma bênção. E aí... Teve a preparação, né? Do pedido. Inclusive, tem no YouTube pedido. Tem aqui o pedido. Então vão lá assistir. Foi lindo, gente. Ele fez uma surpresa. Incrível pra mim. Assim, claro que eu pedi ajuda aos universitários, né? Minha mãe, ela é muito jeitosa, né? Com as coisas. Quem conhece sabe. E assim, eu peguei um pouco da ajuda da minha mãe, da minha sogra. E todo mundo ali, né? Os meus amigos próximos também me ajudaram. Minha prima, tia, enfim, tipo a equipe toda, tá? A ideia surgiu e eu diria que seria uma ideia coletiva, porque foi algo muito especial. Sozinho eu não teria feito. E com certeza eu acho que foi surpreendente. Teve muito a presença de Deus. Nós louvamos, as famílias estavam lá, a gente compartilhou da palavra. Exatamente. Então foi do jeito que primeiramente Deus sonhou e como estava nos sonhos do coração de Deus, foi muito especial pra gente. Exato. Aí ele me pediu e todo mundo pergunta, Júlia, você sabia? Vou responder logo essa dúvida. Gente, eu não sabia que ele ia me pedir naquele dia. Eu sabia que ele ia me pedir, porque a gente já tinha conversado sobre casamento, que a gente ia casar, já tínhamos pensado em algumas datas, então eu sabia que ele ia me pedir alguma hora. Porque não ia dar ousadia de pedir. Ele que tinha que pedir. Tinha que preparar uma surpresa. Meninas, não esperem menos que isso. E aí, nesse dia, uma conhecida nossa, amiga nossa, que tem uma marca, ela marcou o ensaio de foto. Pra quem não sabe, eu também trabalho como influencer. Então eu fui toda arrumada. Quando eu chego lá, não era um ensaio de fotos. Era o meu pedido de casamento. E foi lindo demais. Assistam. E aí, logo depois disso, começou as preparações pro casamento. Correr atrás de tudo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre um pouco dessa organização, eu posso vir aqui sozinha pra falar um pouco, porque eu sei de todos os detalhes, né, amor? Exatamente. Foram muitos milagres que a gente viveu. Verdade. Foi assim, gente, vocês não têm ideia do quanto de testemunho que a gente tem dessa fase. Deus, quando ele vê duas pessoas querendo formar uma família para glorificar o nome dele, ele não mede esforços para abençoar, para abrir as portas. Claro que tem momentos que a gente fica assim um pouco sem fé, né? Mas Deus sempre surpreende. Então sejam obedientes. E a gente vai falar um pouco disso no vídeo de santidade também. Sejam obedientes, sigam a palavra, sigam cada propósito, pensem, né, por que a gente está fazendo isso. Todos os nossos convidados foram extremamente abençoados na nossa cerimônia. Tem um vídeo aqui, foi também um verdadeiro culto ao Senhor. Inclusive foi no dia que o meu esposo foi ordenado. Ai, meu Deus. E foi nesse dia que o meu esposo foi ordenado a pastor também. Como é que você acha que foi esse processo, amor, pra gente? Foi um processo que a gente cresceu também muito como casal, né? Ah, com certeza, né? Sempre quando você tem desafios, você vai crescendo, você vai se aperfeiçoando. Não existe, né, uma vitória sem luta. Então, é normal a gente caminhar por fases difíceis, por deserto mesmo. Interessante, né, que a gente tem na própria palavra Jesus
passando pelo momento de deserto, mas os anjos estavam com ele a todo tempo, então a gente viu a mão de Deus em todo tempo. E outra coisa, né, essa questão da família, de ter pessoas que Deus coloca durante esse processo, que te apoiam, que te incentivam em todos os sentidos, é muito especial e nós tivemos isso graças ao Senhor. Então, nós crescemos muito. Nós entendemos que para alcançarmos propósitos, metas e conquistas, também precisamos de pessoas ao nosso lado. Sozinho ninguém consegue nada. Então, assim, em cada detalhe teve a mão de Deus, tiveram pessoas ao nosso lado, teve família, verdadeiros amigos. E eu tô muito feliz e realizado porque hoje, no meu casamento, eu consigo enxergar tudo aquilo que a gente plantou, estamos colhendo e coisas maiores iremos colher, porque durante esse processo nós honramos ao Senhor. Então, esse processo, ele pode ser pesado se você optar por não ter a mão de Deus durante essa fase. Mas se você colocar, como a palavra diz, né? Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então, se Deus estiver no meio desse processo, durante essa fase, com certeza, tudo vai dar certo. Exatamente. Muita gente fala, né? Casaram tão novos. Se você tem um propósito, você não pode deixar de trabalhar para que isso aconteça. Amém. A gente tinha uma palavra, a gente tinha um propósito. Amém. A gente precisava fazer essa aliança, a gente precisava iniciar nossa família para que outras coisas pudessem acontecer. E isso é individual. Eu quero encerrar esse vídeo falando sobre isso. Tem pessoas que vão casar em 3 meses que se conheceram. Tem outras pessoas que vão demorar 3 anos. Respeite o seu processo. Busque a face do Senhor para que Ele te direcione. Não tome como regra, não, para casar tem que demorar 2 anos. Para casar, não existe regra. Existe um direcionamento, um posicionamento. Então, pra gente isso é muito importante. Quantas pessoas, quando a gente tinha 1 ano juntos, vamos casar quando? Foi no tempo de Deus. A gente organizou o casamento, a gente casou em janeiro e viajamos em fevereiro. A gente organizou o casamento em basicamente 5 meses, Exato. Em média. Foi muita correria, mas a gente sabia que aquela correria porque existia um propósito. Então, queremos agradecer vocês até agora nesse vídeo. Muito bom. Comenta aqui quais próximos vídeos vocês querem que eu traga a João, meu esposo. E não esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar para pessoas que estão vivendo desse processo também, né, amor? Pra gente abençoar a vida de vocês. Vai ser bom demais. Comentem muito e segue a gente no Instagram. Eu espero que vocês tenham se identificado e eu quero saber um pouco da sua história também. Então, por favor, comenta, deixa aqui embaixo, porque se a nossa vida tem abençoado a vida do próximo, a sua vida também é muito importante para abençoar a vida do seu irmão. Estamos juntos, que Deus abençoe. Beijo! Valeu!